Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de tutorial por aqui e a técnica de hoje é uma que vocês têm me pedido lá pelo Instagram, que é o Fox Eyes. Tem muito tutorial por aí já dessa técnica, né? Mas vocês pediram a minha versão, uma versão mais leve, com uma pele fresh, daquele jeito que vocês já sabem que eu amo, que é o meu estilo de maquiagem. E eu quero dar algumas diquinhas profissionais para vocês também ao longo do vídeo, na demonstração dessa técnica. E outra coisa que vamos falar aqui ao longo do vídeo ou no finalzinho do vídeo, vou comentar com vocês sobre o uso dessa técnica em atendimento, né, para nós maquiadores. Será que funciona usar em cliente? Se tem algumas ressalvas ou não? Vamos conversar sobre isso. Então vamos lá começar. Primeiro de tudo, vamos entender uma coisa. O Fox Eyes nada mais é que uma técnica que já existe há 1000 anos. Só que voltou aí com outro nome, né? Mas nada mais é do que aquela técnica de esfumado alongado, de olho gatinho, né? Que também é chamado de cat eyes. Então, é a mesma coisa. Então, essa técnica, ela consiste em deixar o seu olhar mais alongado mesmo, dar uma levantadinha. Então, quem tem olhos caidinhos, ajuda bastante a dar uma levantada. E, enfim, é super fácil de fazer. Vou dar todas as diquinhas para vocês nesse vídeo. Vamos começar pela sobrancelha, que é um ponto muito importante dessa maquiagem, porque a sobrancelha, ela vai ajudar a trazer essa ideia do alongado, né, do cantinho externo mais alongado. Então, eu vou fazer essa sobrancelha mais despenteadinha, na verdade, do jeito que eu já tenho gostado de usar em praticamente todas as maquiagens. A gente vai fugir desse formato, ó, dela muito deitadinha, tá? A gente vai deixar os pelinhos para cima e isso vai fazer muita diferença, principalmente nesse finalzinho, porque quando a gente desenha esses pelinhos mais para cima, a gente acaba distanciando eles dos olhos. Então, vai dar ainda mais essa impressão de olhar levantado. Então, quem tem a sobrancelha muito caidinha, isso vai fazer uma diferença ainda maior. E ao invés de começar contornando as sobrancelhas, eu vou começar definindo esses pelinhos pra cima. Então, eu vou vir com um gelzinho incolor. Esse aqui é o Brow Set da MAC. E eu vou deixar eles bem levantadinhos e fixados, né, no lugar. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer essa técnica com sabonete, né? Que é a técnica do Soap Brows. Vou deixar linkado aqui pra vocês, que é o efeito de sobrancelha das gringas, que eu amo. E agora eu vou dar uma leve encorpadinha aqui na sobrancelha, primeiro vindo com um outro gel de sobrancelha. Esse aqui é um gel de sobrancelha já com cor. Então eu vou passar ele levemente, porque na verdade os pelinhos da minha sobrancelha, eles são mais ralinhos e clarinho. Então, por isso que eu tô vindo tanto com gel incolor quanto com o com cor. Agora, se a sua sobrancelha ela já é encorpada, basta o gel incolor. Agora eu vou vir com uma pasta de sobrancelha diluída, essa aqui é da Milani, e com um pincelzinho chanfrado bem pequenininho. E eu vou desenhar de leve alguns pelinhos só em algumas falhas que eu tenho. Que daí vai dar uma encorpada ainda maior na sobrancelha, vocês vão ver. E, gente, é basicamente isso, ó. Eu não contorno a sobrancelha aqui em cima. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre como preencher a sobrancelha dessa forma. Eu não vou fazer esse lado aqui porque eu quero que a gente consiga ver bem a diferença do efeito dessa maquiagem. E agora sim, vamos começar as sombras. Vou usar apenas uma paleta de sombras que já tem todos os marrons que eu preciso. Que é essa daqui, ó. É a da Jaclyn Hill com a Morphe. Esta paletinha. E precisamos entender que essa é uma maquiagem que faz referência ao olhar de uma raposa, né? Então, a gente vai tentar imitar não só o formato do olhar de uma raposa, que é esse formato realmente mais alongado, tanto aqui e principalmente o cantinho interno, ele é mais marcadinho, mas também os tons dessa maquiagem. Então, a gente vai usar tons mais neutros e terrosos, ou seja, uma gama de marrons maravilhosos. Vou começar com um pincelzinho chatinho de pálpebra e eu vou usar primeiro um tom de marrom mais claro, que se aproxime até um pouco do tom da minha pele, para fazer a primeira base desse esfumado alongado. E eu vou usar esse tom aqui e a gente vai fazer a técnica simplesmente de um esfumado alongado, um esfumado diagonal. Então, a gente vai começar aqui no cantinho externo dos olhos, concentrando a sombra primeiro na pálpebra móvel, só que de forma diagonal. Ó, tô esfumando na diagonal e eu concentro até o côncavo, daqui para a pálpebra móvel. O restante que tá no pincel é que eu vou trazendo, ó, ali para a pálpebra fixa em direção ao final da sobrancelha. E por que eu tô ensinando dessa forma para vocês? Porque
É muito fácil de fazer esse esfumado diagonal ficar muito marcado, ficar sem essa transição bonita para a pele. Então, para o esfumado ficar com uma suavidade mais bonita, com uma transição mais bonita para a pele, a gente precisa concentrar essa sombra de fato aqui na pálpebra móvel e só o restinho ir para a pálpebra fixa, senão a pálpebra fixa fica marcada e não fica um esfumado bonito. Vou pegar um pouquinho mais. E percebam também uma coisa muito importante. Eu tô deixando um espacinho aqui, ó, 1 milímetrozinho aqui, ó, do finalzinho do olho, sem essa sombra. Eu tô começando um pouquinho pra cima esse esfumado. Então, ao invés de começar aqui onde o olho termina, de fato, ó, eu venho com o pincel um pouquinho pra cima, porque isso vai levantar ainda mais o olhar. Então, uma das principais diferenças desse tipo de esfumado pro que a gente costuma fazer é que a gente não vai vir contornando o côncavo. A gente vai fazer, ó, ele alongadinho só no finalzinho, no cantinho externo. Eu vou pegar essa mesma sombra e eu vou trazer um pouquinho aqui, ó, pro início. A gente chama isso aqui de esfumado invertido, né? O côncavo invertido. Esse côncavo interno aqui invertido e esse final em conjunto, eles vão deixar o olhar do jeito que a gente quer, que é com esse biquinho aqui mais marcado e o final alongado. Agora eu vou vir com outro tom de marrom e com outro pincel também, um pincel menorzinho, mas ainda fofinho, ó, tipo um pincel de côncavo. E eu vou usar esse outro marrom, que ele é um pouquinho mais escurinho. E isso daqui é basicamente, gente, um degradê de marrom. Vou fazer o mesmo esfumado, ó. Começo concentrando na pálpebra móvel. E vou trazendo o restinho que tá no pincel para a pálpebra fixa. Tá vendo que isso daqui começa a ficar um pouquinho marcado? Então, para suavizar, eu venho com o pincel de esfumar sem sombra e vou fazer um esfumado reto aqui, ó. E agora a gente vai vir com um outro tom de marrom, marrom mais escuro, para definir e fazer basicamente um delineado gatinho esfumado. Essa é uma parte que daí dá para variar bastante aqui nessa técnica, porque tem gente que vai fazer com delineador preto mesmo, para ficar mais marcado. Eu quero fazer um Fox Eyes mais natural, mais leve, então por isso eu não vou usar nem sombra preta e nem delineador preto, tá? Então agora eu vou vir com esse tom de marrom aqui, que é um marrom mais escuro, com um pincel ainda menorzinho e vou fazer a mesma coisa. Começo agora bem rente à raiz dos cílios e a gente vai trocando o tamanho dos pincéis, porque o que a gente está fazendo é basicamente diminuir a região que a gente vai aplicando a sombra. Então, eu começo com um pincel maior, porque eu vou fazer um esfumado alongado maior. Depois eu diminuo o pincel e aumento a intensidade da sombra para fazer o mesmo esfumado, mas numa região menor, e assim por diante. E agora eu vou fazer, ó, basicamente um leve gatinho aqui com essa sombra marrom. E sempre vindo bem pertinho da raiz do cílio. E aí um truquezinho legal é vir com um pincel chanfrado bem fininho e dar essa puxadinha, ó, nessa sombra marrom, que aí fica um degradê bem bonito. E daí, muito importante lembrar que esse gatinho também precisa ser feito 1 milímetrozinho acima de onde acaba, de fato, o seu olho, para levantar. Agora eu vou voltando com as sombras que a gente já tinha usado anteriormente e vou intensificando todo esse esfumado alongado. E eu vou voltando não só com as sombras, mas com os pincéis também que a gente tinha usado para fazer cada um desses esfumados. E agora eu vou vir com uma sombra bem clarinha. Eu vou usar uma misturinha dessas duas sombras, ó, que são as mais clarinhas da paleta, para fazer o cantinho interno até o centro da pálpebra. E isso daqui é técnica que a gente basicamente já usa profissionalmente, né? Quando a gente quer deixar a informação do olhar para o canto externo, a gente escurece o canto externo e deixa o cantinho interno mais claro. Vou usar também um pouquinho dessa sombra clarinha aqui abaixo da sobrancelha. Vocês sabem que isso aqui não é um passo que eu costumo fazer, mas eu acho que para essa técnica ajuda bastante a dar esse efeito de afastar de fato a sobrancelha, né, dos olhos. A gente cria um espaço ainda maior aqui. E eu vou aplicar uma sombra que ela tem umas partículas levemente douradinhas no centro da pálpebra móvel, só para criar uma transição mais bonita mesmo dessa sombra mais clara que a gente fez aqui para o cantinho externo. Então, eu aplico bem no centro.
Eu tô usando sombras cintilantes, mas poderia facilmente ser feito tudo isso com sombras opacas. Aí depende muito do efeito que você quer na maquiagem. E agora a gente vem para outro ponto muito importante dessa maquiagem, que é o cantinho interno. Então, quando a gente pega, de fato, a raposa como referência, né, que o Fox Eyes é imitando um olhar de uma raposa, vou botar a fotinha de uma raposa aqui pra vocês. Vocês vão ver que aqui, ó, que esse cantinho interno do olhar da raposa é realmente mais marcadinho, ele faz um biquinho. Então, a gente vai dar uma imitada nisso. Sandy já faz isso a vida toda, né? Pra fazer isso, eu vou usar um pincel bem fininho e a pastinha que a gente usou na sobrancelha. Você pode usar também um delineador em gel marrom, é porque eu não tenho. E pra ficar delicado, não tem jeito. É importante usar um pincel que seja assim fininho e quando chegar aqui dentro da pálpebra móvel, trazer esse traço sempre pra dentro da linha d'água superior, ao invés de dentro da pálpebra móvel. Se a gente faz esse traço trazendo muito pra pálpebra móvel, vai ficar grosso. Então, não vai ficar suave e delicado, como a proposta aqui da maquiagem. Né? Então, sempre trazendo, ó, para dentro da linha d'água superior, que aí esse traço fica bem fino. Depois, a gente vai trazer pro cantinho interno inferior também. E aí, agora, eu já vou usar um lápis marrom dentro da linha d'água, mas só no cantinho interno. E depois, vou vir com um lápis nude do centro da linha d'água, do meio da linha d'água, até o cantinho externo. Esse lápis nude no cantinho externo, ele vai ajudar também a dar essa levantada e trazer o foco da maquiagem para o cantinho externo superior. A gente tira o foco daqui de baixo, então isso alonga ainda mais o olhar. Vou vir com aquele mesmo pincel chanfrado bem fininho e com a sombra marrom mais escura que a gente usou no cantinho externo e eu vou carimbando em cima dessa pastinha que a gente fez esse cantinho interno, só para selar e deixar um pouquinho mais intenso também. Eu vou dar uma intensificada com a sombrinha marrom naquele côncavo invertido que a gente fez aqui, ó. E isso daqui vai ajudar a deixar ainda mais o olhar bicudinho aqui nesse cantinho interno. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. E eu, gente, vou optar por utilizar cílio de tufinho, porque eu vou aplicar basicamente aqui, ó, do meio pro finalzinho dos olhos, para deixar, de fato, ainda mais alongado esse olhar. Mas você pode usar cílios inteiros também, porém, precisa ser um cílio inteiro que tenha esse efeito gatinho, né? Então, que comece menorzinho e que alongue no final. Se você tem o olhar caidinho, cuidado para não aplicar o cílio até o finalzinho do seu olho. Tem que ir 1 milímetrozinho para cima o final desse cílio postiço, assim como a gente fez o esfumado também. 1 milímetrozinho acima de onde termina o seu olhar, para ele não cair e sim levantar. Então, eu vou vir com a minha cartelinha de cílios postiços de tufinho. Essa aqui é da Kiss New York. Finalizei a aplicação dos meus cílios e, gente, eu sei que vocês vão falar, Ingrid, o cílio de tufinho é muito difícil, não tem um mais fácil. Como eu falei, pode aplicar o cílio inteiro, é porque eu realmente amo o efeito natural que o cílio de tufinho dá, sabe? Sem precisar fazer nenhum tipo de acabamento com delineador na raiz do cílio, enfim. E, gente, olha este efeito alongado, meu amor. Tô ou não tô com olho de raposa? Olha bem a diferença aí de um olho pro outro. Vou fazer o outro olho aqui rapidinho e já volto com o resultado final e também para falar com vocês sobre esse tipo de técnica em atendimento em cliente. Olhos finalizados, e uma coisa muito importante também nessa técnica é que para levantar ainda mais esse olhar, a forma como a gente aplica o blush também vai influenciar. Então eu tô aplicando aqui um blush em creme, esse aqui é o da Vult, número 04, e eu venho aplicando primeiro na maçã e depois eu vou trazendo esse blush no sentido ascendente também, ó. Só que não venho até a raiz do cabelo, é só até esse ossinho aqui. Lá onde a gente passa basicamente, né, o iluminador. Tem gente que vai fazer isso daqui com contorno. Não é uma técnica que eu gosto muito. Então, como eu não aplico contorno, eu faço isso com blush. O importante é só que não seja um blush muito rosado. Porque se for um blush muito rosa, vai ficar esquisito esse tom rosado aqui nessa parte mais ascendente do rosto, né? E a parte rosada do blush eu vou concentrar aqui no centro da bochecha mesmo. Prendi meu cabelo aqui por completo. E, gente, sempre que a gente puxa aqui também o cabelo, ó, isso é uma coisa que algumas pessoas fazem muito também, ó, dá essa esticadinha aqui
na lateral do rosto, então acaba puxando e levantando ainda mais o olhar. Eu, na verdade, surpreendi o meu cabelo mesmo, porque ele tá o ó do borogodó. Então, este é o resultado final da técnica. E, gente, não tem como. Vai realmente alongar, levantar o olhar. Quem entende um pouquinho aí da maquiagem profissional já sabia, né? Já conhecia esse tipo de técnica para levantar o olhar e que agora tá se popularizando um pouquinho mais, mas já é uma técnica antiga, como eu falei para vocês no início do vídeo. E vamos falar sobre o uso dessa técnica em atendimento. Vamos lá! Não é uma técnica que vai funcionar para todo mundo. Eu, particularmente, acho que fica lindo. É uma técnica muito bonita, apesar de que é uma técnica que transforma. Então, assim, muda completamente o formato do olhar da pessoa. E quando a gente vai usar qualquer tipo de técnica, seja no rosto, como contorno, seja nos olhos, na nossa cliente, que vai transformar algo nela, né, alguma característica natural dela, é importante ser conversado antes com a sua cliente. Então, eu quero bater nessa tecla aqui com vocês, principalmente para as maquiadoras, maquiadores que me assistem. Se a gente vai utilizar qualquer tipo de técnica que vai transformar a nossa cliente, a gente precisa conversar com ela sobre isso, ou simplesmente não fazer se aquilo não for solicitado por ela. Então, este olhar aqui, né, transforma completamente o formato do olho da pessoa. E é uma técnica excelente para quem tem o olhar caidinho e quer levantar o olhar. Porque, veja bem, não é porque a pessoa tem o olhar caidinho que ela necessariamente quer levantar o olhar dela. Então, a cliente precisa te solicitar isso, falar que ela não gosta, né, que o olhar dela é caidinho. Ou talvez você, enquanto profissional, pode sim sugerir esse tipo de técnica para ela, mas deixando muito claro que vai mudar o formato do olho dela, então ela precisa querer, tá? Outra coisa importante, quem tem olhos muito juntinhos um do outro, esse cantinho interno aqui vai dar a impressão de um olhar ainda mais juntinho. Então vai parecer que os olhos são ainda mais juntinhos um do outro. Então tem que ter cuidado e, em contrapartida, quem tem olhos muito afastados vai aproximar um pouquinho mais e vai dar um efeito legal. Mas, de novo, precisa saber se sua cliente quer juntar o olhinho dela ou não. Então, com essas ressalvas, né, finalizamos aqui nosso vídeo, nossa técnica. Apesar de ser uma técnica que dá uma leve transformada, eu gosto, eu acho que ela fica bem bonita, mas como eu falei, não necessariamente vai ficar legal em todo mundo. Tem mais alguma técnica que vocês querem que a Ingridzinha traga aqui no canal? Deixa aqui nos comentários sugestões para eu trazer para vocês. E não deixe de me seguir no Instagram, pelo amor de Deus. Gente, lá no Instagram, firme e forte, entendeu? Conteúdo o tempo inteiro. Inclusive, na última semana, eu fiz uma aula ao vivo, maquiando uma modelo, uma aula ao vivo privada. Então, você que não me segue por lá está perdendo muita coisa e já vamos ter uma outra aula ao vivo, que é a nossa Makeup Class, e vou anunciar a data e o tema também lá pelo Instagram. Então, corre lá para me seguir para não ficar de fora e não perder esses conteúdos. Se inscreve aqui no canal, estamos quase chegando a 100 mil inscritos, gente do céu. Eu prefiro não pensar sobre isso. Mas tô muito feliz, então se inscreve pra gente aumentar aqui nossa família. Deixa um joinha no vídeo se você gostou para ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo. Tchau!